Não tenho criatividade, é uma das coisas que eu mais escuto de vocês, mas eu tô aqui hoje para te ajudar a entender essa questão aí toda de ter ou não ter criatividade para criar conteúdos para o Instagram. Então, vem comigo! Já deixou seu like? Deixa, né, gente? Vocês estão aí só olhando meus vídeos, estão lá no Instagram me seguindo, que eu estou vendo. Então deixa seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações, que aqui vai ter muito conteúdo bom para você. Primeira coisa que você precisa entender de uma vez por todas: criatividade não é um dom. Ouviu bem? Criatividade não é um dom, é um exercício diário. Criatividade você desenvolve ao longo da sua vida, mas você só desenvolve se você quiser. Então, se você me disse que não é criativa, eu vou te falar: meu amor, bora desenvolver essa parte de criatividade em você? Então, bora? A criatividade está relacionada diretamente com as referências que você consome, com o livro que você está lendo, filmes, séries que você está assistindo, com a música que você escuta. Então, gente, criatividade precisa ser treinada todos os dias. Não é treinar só quando você precisa, não. Tem que treinar todo dia. E aí, quando eu vou analisar com vocês, que vocês sempre perguntam: eu não sou criativa, e eu vou analisar quais são os conteúdos que vocês estão consumindo, eu realmente me assusto. Porque ou vocês estão só consumindo conteúdo da sua área, ou vocês, quando saem daquela bolha da sua área, para de consumir conteúdo só a respeito do seu ramo de trabalho, você não consome nada além disso que possa ativar a sua criatividade. Bem, eu trabalho com marketing de conteúdo para o Instagram. Se eu ficar no Instagram só seguindo pessoas dessa área, eu nunca vou ser criativa. Eu vou ser mais uma entre todas. Eu vou ficar copiando ou apenas me inspirando em pessoas que fazem o mesmo que eu. E quando a gente fica só olhando aquelas pessoas que fazem o mesmo que a gente acaba ficando muito parecida com elas. Então, é preciso sair da bolha, sabe? É literalmente uma bolha. Quando a gente está numa área, a gente estuda muito sobre aquele assunto, a gente pesquisa muito, então a gente fica numa bolha. Estoura essa bolha e saia dela. Vá para outras mídias, vá para outros canais de socialização, de comunicação. Aqui no YouTube mesmo, você pode olhar muitas pessoas que não são da sua área de trabalho. Você pode consumir conteúdo também do Twitter, Pinterest. Gente, saia da bolha. Veja outros horizontes, consuma outros conteúdos. Numa série, por exemplo, que você pode estar assistindo no Netflix, quando você for assistir a série, pare e pensa. Qual é a parte, qual é o contexto daquela série? Como é o roteiro daquela série? O que eu aprendo com esse personagem? O que eu aprendo com essa história? Isso ativa a sua criatividade. Não assista nada por assistir. Escolha bons filmes, escolha boas séries, leia bons livros. Tudo isso vai projetar o seu processo de criatividade. Agora, o que mais vai te ajudar a ter criatividade é ter relacionamento com a sua audiência. Mas, gente, quando eu falo relacionamento com a audiência, não é abrir uma caixinha de pergunta ou colocar uma enquete de sim ou não nos stories do Instagram e achar que já sabe a opinião de todo mundo. Não é disso que eu tô falando, não. Relacionamento vai muito mais além do que isso. Sim, fazer perguntas de opinião, fazer pesquisas e enquetes é bom, é maravilhoso, mas você precisa se relacionar mesmo com as pessoas. A sua audiência não são números de seguidores, são pessoas. Então, se ela respondeu sua caixinha de pergunta, chama ela no direct, pergunta mais detalhes, conversa com ela. Se você percebe que a sua audiência está meio tristinha, não está aparecendo muito, ou não voltou no seu salão de cabeleireiro para fazer as unhas, pergunta como é que ela está, se está tudo bem, se ela precisa de uma ajuda. Tenha empatia pelas pessoas. O problema é que hoje a gente acha que não precisa lidar com o ser humano mais, principalmente no online, né? Tá tudo bem, mandou uma mensagenzinha e tá ok. Não é assim. A gente precisa ter empatia, a gente precisa se conectar com as pessoas. E quando você mantém esse relacionamento com a sua audiência, gente, a sua criatividade vai explodir. Porque você vai entender quais são as dificuldades,
as dores, os problemas que a sua audiência passa dentro da sua área, e aí você vai ter conteúdo infinito. Infinito. Pensa nisso. Conheça bem quem quer consumir o seu produto, quem é o consumidor do seu produto. Conhecendo quem é o consumidor do seu produto, você consegue criar bons conteúdos direcionados para essas pessoas. Você vai falar a língua delas, você vai falar aquilo que conecta com aquelas pessoas e não vai ficar falando aleatoriamente. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então pense bem com quem você está conversando e faça conteúdos direcionados para essas pessoas. Outro método bem legal de criar conteúdo é com relação às polêmicas. Todo nicho tem polêmicas. Sim, todo nicho, em algum momento da nossa história, da nossa vida, vai surgir uma polêmica. Michelle, eu não gosto de polêmica. Eu também não. Mas, dependendo da polêmica, é legal que a gente se posicione. Eu vou dar um exemplo da minha área. Há pouco tempo surgiu uma polêmica entre aparecer muito maquiada, muito emperequetada no Instagram. Né? Se a pessoa tinha que ser natural, né? Ou ela tinha que parecer toda montada, toda produzida nos stories. E essa polêmica foi grande, né? Houve muitas discussões sobre isso. Não, tem que ser natural, seja você mesma, apareça naturalmente. Outros diziam, não, isso não passa autoridade, você tem que parecer super maquiada, super produzida. Enfim, eu não poderia deixar passar. Certo? Esses tipos de polêmica em que as pessoas estão conversando entre duas opiniões sobre o assunto do seu nicho, você precisa se posicionar. Aí eu vim e me posicionei, coloquei a minha opinião sobre aquele assunto. Então surgiu alguma polêmica sobre o seu nicho, se posicione, mostre qual é a sua opinião sobre aquele assunto. Isso gera conteúdo, isso gera conexão com a sua audiência. Seja uma pessoa bem antenada, viu, gente? Fique ligada às notícias da internet, fique ligada às atualizações sobre o seu nicho, sobre a sua área de trabalho e dê sempre notícias em primeira mão. Sabe o jornal? Jornal Nacional, né, gente? Acontece alguma coisa, né, mundial, o Jornal Nacional é sempre o primeiro a dar a notícia aqui no Brasil. Faça isso com a sua área de trabalho. Fique sempre atento e seja a primeira a trazer as novidades, as tendências, o que estão falando sobre o seu nicho. Meninas, depois dessa aula que eu dei para vocês, me conta aí, tá faltando conteúdo? Não. Você é criativa? Talvez sim, talvez não. Mas você pode exercer esse processo de criação. Eu tenho certeza que você vai sair dessa aula muito mais animada a criar conteúdos. Quer aprender mais como ser criativa? Vem comigo, me segue lá no Instagram, que lá eu tô todo dia dando dicas, trazendo conteúdos de valor para que você possa crescer no seu Instagram e vender muito mais, que eu sei que esse é o objetivo. O link do meu Instagram tá na descrição do vídeo, então vem comigo.